Então, turma, nessa segunda parte da nossa aula sobre movimento circular uniforme, nós vamos discutir como que a gente vai, o que a gente tem que saber, basicamente, de cada uma das grandezas que vão ser utilizadas para descrever o movimento circular uniforme. Tá? E quais grandezas são essas? Uma, a velocidade linear, beleza? Outra, a velocidade angular, a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta, período e frequência. Ok? Então, essas grandezas que vão estar descrevendo o nosso movimento circular. Então, as perguntas que podem ser geradas nas questões são acerca dessas grandezas. Vamos lá na nossa primeira grandeza, que é a que descreve quando um corpo está exatamente em movimento. Quando um corpo está em movimento, ele tem velocidade linear, ele está variando a distância em função do tempo. Não é isso? Então, quando eu falo de velocidade, tem que lembrar que ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, a gente tem que pensar em modo, direção, sentido e, obviamente, unidade de medida. Pensando em unidade de medida de velocidade linear, ela é uma análise da distância em função do tempo. Então, vai ser metros por segundo, ok? Metros por segundo. E como ela é uma grandeza vetorial, qual é a direção dela? Sempre tangente à trajetória. Lembrem disso. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Dentro de um movimento circular, pode ser horário ou anti-horário. Beleza? No caso que eu representei aqui, a velocidade estaria no sentido horário, mudando de direção o tempo todo, mas sempre tangente à trajetória. Não vou escrever tudo aqui, porque, inclusive, a gente já escreveu na aula passada, na gravação passada. Então, a velocidade, ela vai ser sempre tangente à trajetória, vai ser a direção e o sentido. E qual é o módulo dela? Independente se é um movimento circular ou um movimento retilíneo, este movimento trata-se de um movimento uniforme. E o movimento uniforme, a velocidade dele em função do tempo, a velocidade em função do tempo, ela sempre vai ser constante. Independentemente se é uma trajetória retilínea ou se é uma trajetória curvilínea. Se é um movimento uniforme, esse que vai ser o gráfico do movimento uniforme. E se a gente parar para pensar no gráfico de velocidade por tempo, que é o que a gente tira as informações acerca do movimento, em que o eixo Y me dá a velocidade, o eixo X me dá o tempo, a área do gráfico vai me dar a distância e a inclinação me dá a aceleração. Me dá a aceleração que muda o módulo da velocidade, me dá a aceleração tangencial. Tanto é que em movimento circular uniforme, a aceleração tangencial ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, porque ela que é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Então, nos casos de análise nosso, não vai existir aceleração tangencial. Beleza? Ok? Legal. Continuando aqui.
Pensando, então, na velocidade linear, independente se é um movimento circular ou se é um movimento retilíneo, ele tem esse comportamento. Então, eu posso pegar a área desse gráfico e falar que a distância, que é a área do gráfico, que é um retângulo, é base vezes altura. Então, vai ser velocidade vezes tempo. Então, a velocidade linear é uma análise da distância em função do tempo. Beleza? Da distância em função do tempo. Só que o seguinte, normalmente, a velocidade linear é analisada em função de voltas que o corpo deu. Então, se a gente pensar em uma volta, por exemplo, a distância percorrida vai ser o quê? O perímetro. E o perímetro desse círculo é 2πr. Beleza? E o tempo para ele gastar uma volta, o tempo que ele gasta para percorrer o perímetro é chamado de período. E aí, no material, vocês acabam encontrando que a velocidade linear é igual a 2πr sobre o período. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa que do movimento uniforme retilíneo. É a análise da distância em função do tempo. Só que aqui a gente está pensando em movimentos circulares. Estou pensando nas voltas que o corpo está dando. E como é um movimento circular uniforme, se eu sei a característica de uma volta, se eu sei o tempo que ele percorreu, a distância que ele percorreu em uma volta, eu vou saber quanto que vai percorrer e quanto tempo vai gastar nas seguintes, porque o movimento vai se repetir sempre da mesma maneira. Ok? Então, essa é a nossa velocidade linear. Direção, tangente à trajetória, sentido horário ou anti-horário, unidade de medida, metros por segundo, e módulo 2πr sobre o período, ou eu prefiro ainda sempre construir o gráficozinho de velocidade por tempo, que é a mesma coisa. Tá? Legal? Show de bola! Então, velocidade linear, ok. Pensando em velocidade angular. Pensando na velocidade angular, deixa eu separar esse espaço aqui. Pensando na velocidade angular, o que ela analisa? Quantos graus a reta imaginária que une o corpo ao centro de curvatura varre em função do tempo. Beleza? Então, a velocidade angular está variando, está analisando a intensidade onde se varia os ângulos varridos por essa reta imaginária aí. Então, a velocidade angular, pensando em ângulos varridos em uma volta, sempre vai ser 360 graus. Pensando em uma volta. Sempre penso em uma volta. Dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Tanto é que a velocidade angular, a unidade medida é graus por segundo. Só que tem o seguinte, todas as outras grandezas, a classe numérica que a gente trabalha para analisá-la é a decimal. E a velocidade angular está em graus, acaba que é uma outra classe numérica. Então, se está em outra classe numérica, não tem como correlacionar. Eu vou ter que acabar correlacionando elas, convertendo para uma mesma classe numérica. Por isso que, normalmente, a gente não trabalha a velocidade angular com graus, para que eu possa correlacionar com as outras grandezas. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar. Em vez de trabalhar com graus, eu vou trabalhar com pi radianos, em que 360 graus ele equivale a 2π radianos.
180 graus equivale π radianos. E assim, sucessivamente, e a relação é diretamente proporcional. Se fosse 90 graus, π sobre 2, com uma relação diretamente proporcional. Então, em vez de eu trabalhar com graus por segundo, eu vou trabalhar com radianos por segundo. Então, em vez de ser a velocidade angular ser analisada em função de 360 graus pelo período, a velocidade angular é 2π sobre o período. E aí a unidade de medida que a gente vai trabalhar vai ser radianos por segundo. Beleza? Ok? Então, a velocidade angular, ela é 2π pelo período. E quando eu coloco agora, trabalhando com valores decimais, e dando a resposta em função de radianos, de relação ao raio, né? Eu consigo já correlacionar com as outras grandezas. Então, olha só, correlacionando velocidade angular com linear, eu tenho que a velocidade linear, ela é 2π sobre o período vezes o raio. Então, eu posso o quê? Substituir pela velocidade angular. E aí, eu tenho que a velocidade linear, ela também pode ser calculada como velocidade angular vezes o raio. Só estou mostrando aqui para vocês as formas que eu tenho para calcular as grandezas. Porque são grandezas são mensuradas, né? Compreender, tudo bem, mas a gente tem que saber calcular. Massa. Se a gente parar para pensar, a gente já discutiu a ideia da distância pensando em volta, pensando em perímetro, 2πr. Já falamos de velocidade linear e velocidade angular. Agora a gente precisa falar de período e frequência, que já discutimos no vídeo passado, então vou apagar aqui rapidinho. E aí, pensando agora em tempo. O que eu disse para vocês, quando a gente vai pensar no tempo dentro de movimento circular, como a gente é uma condição cíclica, a gente tem que pensar em função das voltas. O tempo gasto para uma volta, ele é chamado de período. Então, se a questão estiver perguntando sobre o período do movimento circular, eu tenho que saber o tempo gasto para executar uma volta. Então, o que eu faço? Pego o tempo total de movimento e divido pelo número de voltas que este corpo vai dar. Tá? Então, o período, ele sempre vai ser determinado pelo tempo total dividido pelo número de voltas, que aí eu vou achar o tempo gasto para realizar uma volta. Tá bom? Beleza? Falamos de período, nós temos que pensar também em frequência, que é uma outra forma de analisar condições cíclicas. O que frequência analisa? Na verdade, ela faz uma análise do inverso do período. Ela faz uma análise do número de voltas que está dando por unidade de tempo. Então, frequência, a unidade de medida dela, é o inverso do tempo, né? Porque o tempo está no denominador. Então, a mais comum é segundos elevado a -1, quando eu estou falando número de voltas por segundo. Tá bom? Essa unidade de medida é a nossa unidade de medida, conhecida como Hertz ou Hz. Beleza? Pensando em período e frequência,
a gente sempre tem que lembrar que um vai ser o inverso do outro. Então, se a questão te deu o período e você quer saber o valor da frequência, é fácil. Basta você inverter, ok? Agora, se o período está em minutos, você vai achar a frequência em voltas por minuto, rotações por minuto. Se o período está em segundos, você vai achar a frequência em voltas por segundo em hertz. Beleza? Então, este é o nosso período, essa é a nossa frequência. Ok? Por fim, para a gente matar essa discussão, nós vamos falar das acelerações, que são a grandeza responsável pela variação da velocidade. Então, apagando aqui a discussão nossa sobre período e frequência, nós vamos iniciar a nossa discussão sobre a aceleração dentro do movimento circular uniforme. Independentemente do tipo de movimento que existir, se a velocidade variar, é porque existe uma aceleração. A questão é, dependendo de como a aceleração está em relação à velocidade, ela faz com que a velocidade varie de uma maneira ou de outra. Como assim? Se eu tenho a velocidade e eu gero uma aceleração na direção da velocidade, que pode ser no mesmo sentido ou no sentido oposto da velocidade, mas na mesma direção, na mesma reta, essa aceleração é chamada de aceleração tangencial. E qual é a função dela? Variar o módulo da velocidade. Então, dentro de movimentos circulares uniformes, são movimentos que o módulo da velocidade não vai variar, por isso que ele é classificado como uniforme. Então, dentro desse movimento, não vai existir aceleração tangencial. Não quer dizer que o Enem não possa perguntar sobre ela. Tanto é que teve uma questão da Mônica jogando coelho, o coelho deu uma volta em torno da Terra, o enunciado afirmava que o módulo da velocidade desse coelho era constante durante toda a volta, e perguntou qual é o valor da aceleração tangencial. Era igual a zero. Era um movimento circular uniforme. Beleza? Legal. Então, a aceleração tangencial, ela não existe, mas se existisse, ela ia variar o modo da velocidade, fazendo que o movimento fosse acelerado, se tivesse gerado no mesmo sentido da velocidade, ou retardado, se ela estiver no sentido contrário da velocidade. Ok? E no caso de calcular o módulo dessa aceleração, que é uma grandeza representada por módulo, direção, sentido e unidade de medida, né? Que é metros por segundo ao quadrado, a aceleração tangencial ela foi determinada pela gente, pelas nossas análises anteriormente, pela inclinação do gráfico velocidade por tempo. E a inclinação eu vou estar calculando o quê? A variação da velocidade, que era o eixo y, sobre a variação do tempo, que era o eixo x, dentro do gráfico de velocidade por tempo. Então, é dessa forma que a gente calcula a aceleração tangencial, que dentro do movimento circular uniforme, ela vai ser igual a zero. Não vai existir. Legal? Ok? Isso faz com que a distância que ele percorre ao longo do movimento, cada fração que ele percorrer, cada grau, ele vai percorrer sempre no mesmo intervalo de tempo. Show de bola! Mas não existe aceleração tangencial dentro do movimento circular uniforme, mas sempre vai existir aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? É a aceleração responsável pela mudança da direção da velocidade. E como é que ela funciona? A aceleração centrípeta é uma aceleração sempre gerada perpendicular à velocidade, ok? E essa aceleração, quando é perpendicular à velocidade,
ela vai ser responsável não pela mudança do módulo da velocidade, e sim pela mudança da direção. Como o movimento circular, a velocidade está mudando de direção o tempo todo, porque o corpo está mudando de direção o tempo todo na sua trajetória, né? Sempre vai ter que existir a aceleração centrípeta, ok? Então, se perguntar sobre a direção da aceleração, ela sempre vai ser perpendicular à velocidade. Se perguntar sobre o sentido da aceleração, sempre vai ser para o centro de curvatura em que o corpo está rotacionando, ok? Sempre para o centro, por isso que é centrípeta. Legal. E o módulo da aceleração centrípeta? O módulo da aceleração centrípeta, eu vou pedir que vocês memorizem mesmo, o caminho vai ser mais fácil, tá? A aceleração centrípeta, ela vai ser calculada sempre pela velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ok? Beleza? Metros. Segundo. Ao quadrado. Ok? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Quanto maior for a dificuldade de fazer uma curva, quer dizer que mais aceleração centrípeta a gente precisa gerar nela. Quais são as formas mais difíceis de fazer uma curva? É fazer uma curva, quanto maior a velocidade, mais difícil fazer a curva, porque maior tem que ser a aceleração centrípeta gerada, e quanto menor for o raio de curvatura, quanto mais fechadinha for a curva, mais difícil também é de fazê-la, né? Então, porque maior é necessário uma aceleração centrípeta. Tá? Então, a aceleração centrípeta tem uma relação inversa ao raio e direta com a velocidade. Ok? E no mais, galera, é isso. Alguma dúvida até aqui? Ou não? Se não, nós vamos parar